Durante a Era Vitoriana, aproximadamente entre 1837 e 1901, o comportamento feminino era rigidamente controlado por normas sociais, morais e médicas. O corpo da mulher era visto como algo frágil, delicado e, sobretudo, privado. Falar sobre necessidades fisiológicas básicas, como o ato de urinar, era considerado impróprio, vergonhoso e incompatível com a imagem de uma dama respeitável. Esse contexto explica por que tantas mulheres foram literalmente treinadas para não fazer xixi em público. Entenda que naquela época, tanto em praças públicas como em vários outros locais, não existiam os banheiros ligados ao universo feminino. Os banheiros, eles eram voltados apenas para o público masculino, porque os homens, eles sempre foram considerados a imagem de mais valor. E isso fazia com que as mulheres sofressem muito. Por isso, muitas mulheres, desde criança, elas precisavam passar por algo chamado de educação e autocontrole do corpo feminino. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde a infância, meninas da classe média e alta eram educadas para exercer o controle absoluto sobre o corpo. E isso incluía o quê? A postura, os gestos, o tom de voz, a expressão facial e também as funções corporais. Ou seja, demonstrar qualquer necessidade fisiológica era visto como falta de postura. Isso quer dizer, nada de demonstrar querer fazer xixi ou fazer cocô. Então a garota poderia estar sofrendo com a sua bexiga estourando com vontade de ir ao banheiro, mas ela precisava manter a sua face completamente natural e mesmo se alguém perguntasse, está tudo bem? Ela deveria responder, sim, está tudo ótimo, eu estou bem. E nunca poderia demonstrar o oposto, porque isso era algo que uma dama jamais deveria fazer. As jovens daquela época aprendiam que pedir para ir ao banheiro era indelicado e mencionar desconforto físico era sinal de fraqueza. Ou seja, uma verdadeira dama deveria suportar incômodos em silêncio. Esse treinamento social fazia com que muitas mulheres retivessem a urina por longos períodos, especialmente durante eventos sociais, viagens, visitas ou até passeios urbanos. E pelo fato de saberem que em muitos lugares não existiam os banheiros femininos, muitas mulheres optavam em evitar sair de casa por longos períodos ou organizavam os seus compromissos em torno da possibilidade de retornar rapidamente ao lar. Elas preferiam fazer muitos eventos em suas próprias residências, porque se precisassem usar o banheiro, já teriam uma forma de fazer isso. E ainda falando sobre esse longo tempo de ficar sem urinar, falarei agora sobre o impacto que isso causava na saúde. Afinal, a prática constante de reter a urina trouxe sérios problemas como as infecções urinárias frequentes, as dores pélvicas crônicas, os problemas renais e também os desmaios e mal-estar em eventos longos. Curiosamente, muitos médicos da época reconheciam esses sintomas, mas raramente eles questionavam as normas sociais. Em vez disso, atribuíam os problemas à natureza delicada da mulher. Então, sabendo que não existiam os banheiros femininos, algo precisou ser criado para ajudar as mulheres a deixar de sofrer tanto assim. E isso fez com que equipamentos fossem criados para facilitar a vida feminina naquela época. Mas quais seriam esses equipamentos? Diante da realidade prática, surgiram dispositivos que eram chamados de discretos e que permitiam às mulheres lidar com a falta de banheiros sem ferir o código moral da época. Esses dispositivos, eles tinham o nome de urinóis femininos portáteis. Mas o que seriam esses objetos? Eles eram recipientes feitos de porcelana ou de cerâmica e até de metal esmaltado. Eles possuíam um formato anatômico e eram usados sob aquelas saias longas e volumosas, em locais privados, improvisados ali, como as carruagens, ou em quartos reservados, e até em bastidores de eventos onde não tinha ninguém. Esses objetos, eles eram frequentemente decorados, porque eles ficavam guardados em estojos que eram elegantes, reforçando a ideia de discrição.
Alguns modelos desses objetos, eles permitiam que a mulher urinasse em pé, algo que era considerado escandaloso se fosse feito sem o auxílio mecânico. Esses funis, eles eram usados principalmente durante longas viagens ou em eventos sociais prolongados e até em situações emergenciais. Saiba que apesar de serem práticos, eles eram mantidos em segredo absoluto, porque o seu uso contrariava a noção de feminilidade passiva. Eu também não posso deixar de dizer que naquela época, as roupas vitorianas femininas, elas eram extremamente complexas, com saias múltiplas, anáguas e corsets. Algumas peças internas possuíam até aquelas aberturas bem estratégicas que facilitavam o uso desses dispositivos sem a necessidade de remover toda aquela vestimenta. E mesmo com esses equipamentos, o assunto continuava sendo um tabu absoluto. Não se falava sobre isso em público de forma alguma, e muitas mulheres sequer sabiam da existência desses objetos até precisarem começar a usá-los. Por isso, vale lembrar que a ausência de banheiros femininos e a necessidade de criar essas soluções secretas revelam muito sobre aquela desigualdade da época. Enquanto os homens podiam circular livremente e atender às suas necessidades em espaços públicos, as mulheres elas sofriam porque eram forçadas a planejar cada saída, a suportar o desconforto físico e também colocar sua saúde em risco. E foi somente no final do século XIX e no início do século XX, com o avanço dos movimentos feministas e da urbanização, que começaram a surgir os banheiros públicos femininos, marcando aquele passo bem importante na autonomia das mulheres no espaço público. A forma como as mulheres da era vitoriana eram treinadas para ignorar as suas próprias necessidades corporais é um retrato claro de uma sociedade que valorizava a aparência da moral acima do bem-estar real. Os equipamentos criados para poder suprir a ausência de banheiros femininos, eles não eram símbolos de conforto, mas sim símbolos de soluções silenciosas para aquela opressão cotidiana. Entender esse aspecto da história ajuda a perceber que até algo tão básico quanto ir ao banheiro foi durante muito tempo uma questão de privilégio e não de necessidade humana. Mas eu também não posso deixar de dizer que se para as mulheres ricas e de classe média e alta era tão difícil usar equipamentos como esses para não sofrer ali nas suas necessidades físicas, imagine como era ainda mais complicado para as mulheres pobres. E eu vou dizer o porquê. Se para as mulheres ricas da era vitoriana a situação já era extremamente desconfortável, para as mulheres pobres ela era ainda mais cruel. As damas da alta sociedade, apesar das inúmeras camadas daqueles longos vestidos, anáguas e corsetes que dificultavam qualquer movimento, ao menos elas tinham o acesso às suas carruagens, a casas de pessoas conhecidas, também tinham criadas para poder auxiliar e, em alguns casos, a aqueles discretos utensílios criados para situações emergenciais. Já as mulheres da classe trabalhadora, ou seja, mulheres pobres, não contavam com nenhum desses privilégios. Isso porque as mulheres pobres passavam o dia inteiro fora de casa, trabalhando em fábricas ou empresas de costura, lavanderias, cozinhas, campos, mercados, oficinas ou como empregadas domésticas. E elas usavam roupas muito mais simples, muito mais práticas e também gastas, sem aquelas múltiplas camadas que ofereciam alguma possibilidade de esconder os seus gestos e improvisos. Além disso, não tinham dinheiro para adquirir os urinóis portáteis, porque eram muito caros, e também não tinham liberdade para se ausentar do trabalho quando sentissem necessidade. Por isso, quando a vontade de urinar surgia, muitas mulheres eram obrigadas a suportar aquela dor por horas, colocando a sua saúde em risco. Sem contar que, em ambientes de trabalho que eram insalubres e controlados por aqueles patrões severos e cruéis, pedir permissão para sair podia significar advertências, humilhações públicas ou até a sua demissão.
Ou seja, o corpo feminino, nesse contexto, era tratado como um obstáculo à produtividade, não como algo digno de cuidado. Então, em situações extremas, essas mulheres precisavam improvisar, escondendo-se atrás de becos, barris, cortiços, terrenos baldios ou atrás de máquinas e pilhas de tecidos. Qualquer tentativa de privacidade era precária e arriscada. Muitas vezes, as pobres mulheres eram até vistas, repreendidas ou ridicularizadas, sofrendo muita vergonha profunda por algo que não tinham como evitar. Afinal, fazer xixi é humano, é natural. Nas ruas, o cenário não era melhor. Sem banheiros públicos femininos, as mulheres pobres que passavam longas horas longe de casa viviam com medo constante de sentir vontade de urinar. A urgência fisiológica se transformava em angústia e também em pânico, pois aquela alternativa era enfrentar o julgamento moral, o escárnio e até as punições legais por aquele comportamento indecente. Assim, enquanto as mulheres ricas viviam o constrangimento em silêncio e com algum amparo material, as mulheres pobres já viviam o sofrimento exposto, marcado pela dor física, pela vergonha pública e também pela ausência total de escolhas. A experiência feminina na era vitoriana não era apenas desigual, ela era brutalmente injusta. Até mesmo algo tão básico quanto aliviar o próprio corpo revelava de forma cruel aquela divisão de classe e a falta de humanidade com que as mulheres trabalhadoras eram tratadas. A questão é que um dos maiores problemas que eu também não posso deixar de mencionar aqui é a parte da higiene. Isso porque a falta do banheiro feminino e o uso desses objetos que foram criados para as mulheres aí da alta sociedade usar, podem ter lhes ajudado de um jeito, mas ainda lhes prejudicou de outro. E eu vou explicar o motivo agora. Saiba que a ausência de banheiros femininos na era vitoriana não era apenas uma questão de desconforto e de constrangimento social, mas também um grave problema de higiene e saúde pública, especialmente entre as mulheres ricas durante grandes eventos sociais, como aqueles jantares formais, os bailes e as recepções prolongadas. Em muitos desses encontros da alta sociedade, era comum que criadas permanecessem discretamente próximas à sala de jantar, segurando ou mantendo à disposição ali os urinóis femininos portáteis. E assim, quando uma dama sentia vontade de urinar, ela se levantava discretamente, escolhia uma criada, pegava ali o urinol e ia para algum ambiente fechado, como um quarto lateral, um corredor reservado ou até uma anticâmara, onde ela utilizava aquele recipiente. E tudo precisava acontecer da forma mais rápida e silenciosa possível para não quebrar a sua aparência de uma dama refinada. Mas o problema central estava no que acontecia depois. Isso porque, assim que a mulher urinava, ela entregava aquele recipiente ainda cheio de urina para a criada e ela ficava responsável por descartar o líquido, limpar o objeto e deixá-lo pronto para ser usado por outra dama quando quisesse utilizá-lo. Então, não havia nesse processo nenhuma preocupação real com a higiene das mãos da dama. Afinal, ela havia acabado de usar, entregou para a criada e o que acontecia? Ela voltou para a mesa. Em muitos casos, não existia água corrente, sabão ou qualquer estrutura para lavagem adequada. E aí, a própria etiqueta social desencorajava essas demoras excessivas fora da mesa. Como eu disse, uma dama não podia ficar tanto tempo fora daquela mesa ali da reunião. Assim, a mulher que acabou de urinar retornava ao jantar sem lavar as suas mãos, reassumia o seu lugar e voltava a tocar nos talheres, nos copos, nos alimentos compartilhados e nos pratos de serviço. Então, embora esse conhecimento científico sobre as bactérias ainda fosse limitado naquele período, hoje nós sabemos que a urina, especialmente quando manuseada sem higiene adequada, pode carregar aqueles micro-organismos capazes de provocar as infecções. Além disso, o simples contato das mãos com a superfície contaminada e a sua posterior interação com a comida e a bebida, com certeza criava um ambiente propício
propício para a transmissão de doenças. Esse hábito tornava-se ainda mais arriscado quando se considerava que o mesmo urinol era utilizado por várias outras mulheres ao longo da noite, porque ele era limpo de uma forma superficial pelas criadas, muitas vezes sem luvas, sem produtos desinfetantes eficazes e com acesso limitado à água limpa. Sem contar que as próprias criadas expostas a esses resíduos também corriam riscos à saúde, embora sua segurança raramente fosse considerada. A situação revela uma contradição profunda da moral vitoriana. Ao mesmo tempo em que havia uma obsessão extrema com a aparência, decoro e a pureza, práticas altamente anti-higienes eram normalizadas, desde que permanecessem invisíveis, o silêncio e a pressa em manter as convenções sociais acabavam colocando as mulheres em risco, expondo-as a infecções urinárias, doenças gastrointestinais e outros problemas de saúde. Portanto, longe de representar a elegância ou a sofisticação, esses costumes aí, eles evidenciam como o controle social sobre o corpo feminino frequentemente se sobrepunha ao cuidado básico com a saúde. A falta de higiene associada ao uso compartilhado de urinóis e a impossibilidade de lavar as mãos mostra que na era vitoriana, a aparência de civilidade era mais importante do que o bem-estar real das mulheres. Então, se você acha que uma mulher sofre muito hoje em dia, é porque você não viu como uma mulher sofria tanto assim lá na era vitoriana. Porque se hoje é tão fácil para uma mulher apenas entrar em um banheiro e usá-lo para poder fazer o seu xixi, naquela época isso era muito, muito errado e muitas mulheres não tinham mais essa capacidade, não tinham essa permissão e elas sofriam ficando doentes e cheias de bactéria por conta de segurar a vontade de urinar por tanto tempo. Então espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like para me ajudar, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, fique atento porque logo novos vídeos chegarão. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!